Bom, tome muito cuidado ao dizer que você serve aos deuses antigos e ao dizer a respeito dos deuses antigos, né? Porque quando nós falamos de deuses antigos, nós temos que especificar que deuses antigos são esses. Celtas, sumerianos, gregos, quais deuses antigos? Por quê? Porque existe uma filosofia muito antiga dos deuses antigos que estão ligadas aos espíritos da natureza. Estes espíritos são os chamados espíritos incontáveis e sem nomes, né? Que são adorados ali no norte, e embora ainda haja adeptos dessa religião no sul, tá? De alguns lugares, tá? Ou seja, esses que são adeptos dessa filosofia religiosa, eles buscam esses deuses, que são os supostos deuses antigos, tá? Sempre no norte, tá? Sempre no norte dos países, beleza? Ou também alguns desses deuses antigos no sul. Só que existe uma diferença entre os deuses antigos, tá? E os deuses que já foram falados, que são deuses sumérios, deuses gregos, deuses de todas as vastidões de divindades. Só que quando a maioria destas pessoas se referem a deuses antigos, eles querem se referir ao panteão de deuses, dos deuses sumérios, cujos eram deuses primordiais, né? E cuja ordem jamais deveria ser abalada. Divindades que vieram de um planeta chamado Nibiru, certo? E que, segundo o livro de Enki, que segundo as traduções de Zecharia Sitchin, haviam 4 deuses primordiais cuja ordem jamais deveria ser abalada. An e sua esposa Ki, que também vieram desse planeta, né? Pai e mãe do deus Enlil, e o primogênito Enki, herdado de um relacionamento entre An com uma concubina de origem réptil. Olha os reptilianos entrando aí já no esquema. Então daí que você já vê a origem réptil de algumas filosofias que a gente vê por aí, né? Ligado às taubas de argila, né? Eles representavam o firmamento, ou seja, os deuses primordiais. Depois deles vieram outros deuses, outras divindades, cujo qual também tiveram uma linha reptiliana e também estão dentro das escrituras aí, das entrelinhas das taubas de argila de Zecharia Sitchin. E daí a gente vê muita coisa, né? Tanto no YouTube como no TikTok, como em outras plataformas, né? A gente vê muita besteira, principalmente a respeito do Antigo Mundo. Esses deuses, eles formavam os 12 deuses celestiais, tá? E existem coisas aí no Egito, né? E na Baixa Mesopotâmia que falam a respeito dessas criaturas, desses seres, né? Os deuses An e Ki representam o impulso criativo, né? Da consciência ali, que é o espírito. Enlil, que é o deus que representa a manifestação da consciência,
e é Nibiru, né? Júpiter, Zeus, enquanto Enki é o pensamento que emana. Deus é nas superfícies dos planetas. Seu astro é Netuno, Poseidon e às vezes Saturno, ou seja, Satã, planeta do trabalho árduo e aquele que controla o tempo, que é Cronos, ou seja, Cronos seria Satã, né? Como a gente vê aí, bem diferente do que muitos acham, né? Que Cronos seria Yahvé. Nada a ver, muito nada a ver. Então nós temos aí na mitologia suméria, assim como em toda a mitologia que veio a surgir, né? Cada um dos deuses que possui a sua responsabilidade ali no meio. Então, a internet é um território vasto para muita desinformação e as pessoas elas não conseguem entender verdadeiramente certos tipos de ideologias. O que acontece é que hoje existe uma ideologia de que dentro de alguns conceitos espirituais, tá? Os deuses sumerianos ou deuses antigos, ou até mesmo deuses ligados às vertentes gregas ou até da parte dos etruscos, né? Vikings, ligados aos seres que são chamados de caídos, né? Como Ashmedai, no caso Lúcifer, Satã, eu posso dizer Baal, entre outras divindades que estão sendo colocadas, né, dentro dessa mistura criada por ocultistas. E daí algumas pessoas querem transformar esses seres em seres que foram cultuados na Suméria. Como, por exemplo, querem transformar Ashma-Devai, Asmodeus, dentro de uma cultura suméria, sendo que essa filosofia, a filosofia de Asmodai, quem conhece realmente a respeito desses seres, sabe que Asmodai ele vai ser uma divindade milenar, né, que foi cultuada na Pérsia, atual território do Irã. Ele também, durante um certo tempo, ele foi chamado de o príncipe que brilha por aquele pessoal que adorava ele. Porém, também existem filosofias que falam que o próprio Asmodeus seria o rei esquecido de Sodoma. Dessa forma é dito que Asmodeus privou o próprio Salomão de receber a sabedoria antiga e acabou expulsando Salomão do seu próprio reino. Então aqui você vê que existem muitas coisas que não batem com aquilo que a gente tem visto por aí, e que verdadeiramente se tornam um perigo para certas pessoas que na verdade não conhecem nada a respeito de história da religião e cultura antiga. Como isso sendo muito perigoso, né, igualar deuses de várias filosofias, né, sem ter conhecimento do que se está fazendo, isso pode ocasionar coisas muito ruins, né? Como por exemplo Marduk, que é uma divindade pancada demais, velho. E você comparar ele a qualquer deusinho que você vê por aí, fica difícil, né? O mais interessante é que cada deus aqui possui a sua ação representativa na criação do universo, né? E na manifestação da consciência divina nos seres humanos, que são tudo que existe no nosso mundo. O que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte: a mitologia é um conhecimento que segue a humanidade, sendo tão antiga que por vezes nós perdemos de vista por causa do seu tempo na história. Assim como nós não sabemos exatamente
a partir de que momento os seres humanos começaram a adorar os deuses e a fundar as primeiras religiões, também torna-se difícil datar quando começamos a usar essa linguagem simbólica para explicar o mundo à nossa volta. Esse é um entre tantos motivos que nos fazem, de início, rejeitar alguns ensinamentos religiosos, né, principalmente aos buscadores, pois não se é possível achar os elos verdadeiros e originais, porque tem muita coisa espalhada pelo ar. Por isso fica o meu conselho: procure pesquisar antes de você adorar qualquer tipo de divindade. Eu, como cabalista, eu acredito no Deus único, eu acredito em uma única divindade, né, que é Yud-He Vav-He, Yud-Kei Vav-Kei, né, que é Amonai, que é a divindade suprema. Como nós já sabemos, como todos já sabem, né, eu adoro somente uma divindade, eu creio somente em uma divindade, que é o Criador, né. Acredito sim que existam os demônios, né, existam os Malachim, né, os anjos, mas no meu ponto de vista é dessa forma, tá, gente? No meu ponto de vista é dessa forma. Mas existem pessoas que têm outros conhecimentos. Isso é papo para um outro vídeo. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe o meu vídeo. Eu tô dando informações para você, informações teológicas, tá? Informações ligadas à história da religião, ligadas à história antiga, à cultura antiga, né? Estudos de cultura antiga, né? Estudo de divindades antigas, porque a gente pesquisa, né? Apesar da gente ter a nossa filosofia espiritual, a gente pesquisa. Então, se você gostou, curta e compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal para que o canal possa crescer, a gente possa trazer muita coisa boa para vocês, tá? Clica no sininho para vocês receberem todas as notificações dos nossos vídeos e muito obrigado por estarem aqui. Vem mais vídeo por aí. Valeu!